Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. FIIB11, o IFIB11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 500,74. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 8,53%. Esse é um dos raros fundos que está sendo negociado ali acima do seu valor patrimonial, porque fundos como HGLG, LVBI, fundos como PVBI, KNRI, ótimos fundos de tijolos, XPLG, se eu não me engano, vários fundos de tijolos estão sendo negociados abaixo do VP. Então, esse fundo atualmente está ali com 6% de ágio. Ele tem uma liquidez de baixa para média, negociando uma média de 226 mil por dia, mas para mim e para os meus critérios é uma liquidez ali aceitável, tá? E é um fundo que vem de uma variação positiva de 4,79% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação aí nos últimos 5 anos, esse fundo também participou da euforia de mercado. Então, lá nos idos de 2019, antes da situação pandêmica, as cotas desse fundo beiraram R$ 600. Então ele estava bem acima do seu valor patrimonial. E aí, ele, durante a pandemia, chegou ali para algo na faixa de R$ 420, algo inacreditável, né? E rapidamente, entre aspas, o fundo se recupera, vindo a tocar ali os R$ 550, isso no final de 2020. Durante o ano de 2021, esse fundo sofreu muito, vindo a ser negociado novamente ali nas mínimas históricas do fundo, na faixa de R$ 420, isso no período pré-eleições. Durante as eleições, o fundo esboçou uma recuperação, quase voltando aos R$ 500, mas, passadas as eleições, o fundo cai novamente para algo na faixa de R$ 440, R$ 430. Desde março, abril de 2023 para cá, o fundo vem numa boa recuperação, inclusive lateralizado ali, ó, entre 500, 520, sendo que no final do ano passado o fundo até beliscou ali os R$ 550, e atualmente ele vem nesse cenário de lateralização, indo no movimento contrário de outros fundos, ó. Nos últimos dias, inclusive, ele até teve uma altazinha considerável. Continuando no site aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral. Ele tem um mandato híbrido, ele é de logística, fundo de tijolo, prazo indeterminado, e isso aqui é um dos grandes pontos do fundo, tá? Ao contrário da maioria dos fundos que a gente tem na bolsa, esse aqui é um fundo bem antigo e tradicional. Então, antigamente, os fundos eram dessa forma aqui, ó. Esse é um fundo de gestão passiva. O que que isso significa? Na gestão ativa, o objetivo do gestor é tentar fazer movimentos, inclusive de compra, venda de ativos. Ele vai tentar fazer várias engenharias para tentar oferir maior ganho possível. Já nesse tipo de gestão aqui, ó, é uma gestão tradicional, é uma gestão básica, apenas o objetivo é ficar gerenciando ali, recebendo os aluguéis ou aluguéis, né, como eles chamam. Então, o objetivo é esse, é passivo. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial, e vacâncias também nós vamos deixar para ver lá dentro. Outro ponto desse fundo, tá? Ele não tem muitos cotistas. Então, ele tem apenas 15.700 cotistas e ele tem também apenas 684 mil cotas no mercado. Ele é um fundo de base estranha e alta, tá? Para o meu perfil, essa cota muito alta, para mim é um impeditivo. Então, ele custa aí o valor patrimonial de R$ 472 e ele tem um valor de mercado de 323 milhões de reais. O último dividendo anunciado pelo fundo foi de 3,75. Mais abaixo aqui a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. E aí a gente vê o fundo com um dividend yield de no mínimo 0,6 nos últimos anos, né? Durante a situação pandêmica estava liberando a 0,4 e atualmente ele vem inclusive subindo, ó, beliscando ali um 0,8 principal. Teve alguns picos, né? Principalmente agora ele vem numa rampada. E essa alta aqui, ó, no dividend yield, é porque realmente ele está tendo um aumento nos dividendos mesmo, ó. Então, se a gente olhar aqui nominalmente dizendo, esse fundo que chegou a entregar ali 2,60, ó, durante a pandemia caiu para 1,70, ele vem num bom cenário de recuperação, superando ali os 3 e pouco, inclusive com picos de 3,70, ó, 4,10. E aí, no ano passado, o fundo ficou um período ali a 3,25,
Teve uma melhoria ali, ó, 3,70, 3,75, caiu, recuou, ficou um período ali a 3,45 e os últimos dividendos do fundo vêm numa crescente. Tá? Então, assim, ó, 3,60, 3,65, 3,75. No dia 30 de setembro, o fundo pagou no dia 10 do 10 essa quantia de 3,75 e pelo que eu vi lá do relatório, o fundo consegue manter esse valor aí. Então, segura, como esse vídeo é gravado com antecedência, tá? Quando esse vídeo for ao ar, seguramente ele já vai ter anunciado ali no último dia de outubro para pagar em novembro. Acredito eu que inclusive eles já vão ter pago também. E eu acho que eles vão anunciar 3,75 aí para novembro também. Então aguardemos aí para ver se o fundo consegue manter esse patamar aí. Em questão de rentabilidade, o fundo vem com uma boa rentabilidade. Inclusive ali, ó, sempre próximo ao CDI. Então, nos últimos períodos, o fundo vem com 42% de rentabilidade, o CDI 48%, mas aqui é o CDI bruto. Quando a gente coloca o imposto de renda aqui, com certeza esse fundo supera o CDI líquido aí. O IPCA de 33%, o IFIX 14% e o IDIV com 53% aí no período. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro aqui do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você participa do grupo do Telegram, tem preferência quando pede vídeo e ainda tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo, ela vai te ajudar em diversas maneiras, principalmente organizar os seus ativos. Ela te ajuda na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a planilha, porque além de ser um ótimo produto, é uma forma de apoio financeiro. Desde já, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Continuando, outra forma de apoio financeiro são os nossos e-books. E-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books com conteúdo muito bom, são e-books baratos, acessíveis. Adquira os e-books, porque é uma forma de apoio financeiro. Desde já, muito obrigado a todos vocês que nos ajudam. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do membro, tá? Inclusive, membros, quando pedem, eu dou preferência máxima. Eu até avisei ele que não dava para eu gravar assim que ele pediu, porque já tinha vários outros na frente. Mas, como ele é membro, ele vai ter acesso antecipado a esse vídeo. Então, poucos dias depois que ele pediu, já estou gravando. Apesar que para o público em geral vai demorar a sair. Então, ele falou assim, ó, o Márcio Peixoto, ele é sempre presente e é um membro há muito tempo aí. Ele falou, amor, poderia fazer um vídeo sobre o FIB 11? É um condomínio industrial que aparentemente não dá muita dor de cabeça ao cotista. Eu vou falar sobre essa questão de não dar muita dor de cabeça, tá? Porque esse é um dos fundos mais transparentes que eu já vi o relatório deles. Mas as pessoas às vezes acham que não tem problema em fundo imobiliário. Quando você vê um fundo imobiliário falando que teve lá inadimplência, que teve vacância, que teve, sabe? É normal que tenha. E esse fundo traz informações nesse sentido, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Mas enfim, ó. Ele não tem o fundo e pergunta se seria uma oportunidade para diversificação. Eu já antecipo, tá bom? Esse fundo ele tem um problema de ser monoativo. Apesar dele ter inúmeros galpões logísticos, ficam todos no mesmo lugar. Ele é um condomínio industrial, tem muitos galpões lá. Mas ele é um único, é como se fosse monoativo, um único ativo. Esse é um ponto de atenção. Mas isso, dentro de um portfólio diversificado, eu não vejo como sendo problema. Mais à frente eu vou comentar melhor alguns pontos que esse fundo tem. Ele também tem um único inquilino, que tem uma certa concentração, mas não seria nada de se desesperar. E outro ponto que para mim é um impeditivo foi o que eu falei lá atrás. Ele é um fundo de cotação cara. Para minha realidade de investidor, que invisto pouco, eu até invisto mais do que R$400 por mês. Mas eu invisto por semana valores pequenos, sabe? Então a cota desse fundo é muito alta. Para mim é um afastador. Eu acredito que se esse fundo fosse pelo menos de base 100 ou até mesmo de base 10, eu teria no meu portfólio de olho fechado. E acho que ele aumentaria muito a liquidez. Mas é algo que a gestão não dá a mínima, até mesmo porque eles têm gestão passiva, né? Acho que eles não estão muito preocupados com isso, não. Enfim, né? Gostaria aqui de agradecer imensamente a doação para o Pix do Wesley. Saibam vocês que, independentemente do valor, qualquer que seja a doação ajuda demais.
Então, muito obrigado, Wesley, pela sua doação. Sou muito grato aí, saiba que isso ajuda demais. Obrigado de coração. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial. E assim, o fundo não deixa claro o que desse condomínio industrial aqui, ou desse condomínio logístico, é do fundo, tá? O que eu sei a respeito desse fundo é o seguinte: uma família tinha muitos desses imóveis aqui, e ela decidiu transformar parte desses imóveis como se fosse um fundo fechado para a família, e a outra parte eles venderam para se tornar esse fundo imobiliário. Então era de novo, não sei quanto disso aqui que era da família, mas eles decidiram ficar com uma parte, outra parte eles abriram para um fundo imobiliário. Mas não tem como a gente saber ali dessa parte o que realmente é do fundo. Então aqui ele fala mais ou menos o que compõe um fundo, mas eu gostaria que isso fosse em forma de foto, né? Então tem o nome do fundo, a quantidade de cotistas, 15 mil cotistas, poucas cotas emitidas, valor de mercado de 499, valor patrimonial 472, ele negocia poucas cotas por dia, né? E a gente vê o rendimento que estava em 3,75, teve uma certa redução e agora entrou nesse cenário, voltou à normalidade lá dos 3,75 do ano passado. Continuando, ele fala sobre a pandemia. Durante a pandemia que ocorreu em 2020, o fundo deu alguns descontos para uma empresa. Então ele fala, ó, o impacto do fluxo de caixa do fundo de 11 centavos correspondente ao valor da parcela do aluguel postergada. Isso vai se estender até junho de 2025. Então isso aqui é um plus que ele está recebendo a mais. Por quê? O inquilino pediu para postergar alguns aluguéis e aí depois ele dividiu isso para frente, tá? Hoje o fundo está a 100% de ocupação, não tem vacância. Então, ó, esse fundo já chegou a ter uma vacância baixa nos últimos 12 meses. O fundo vem com uma vacância zero. Então é um fundo que os imóveis são muito bem localizados, porque ele está sempre ocupado. Isso é um dos pontos mais positivos aí a respeito do fundo. E como eu disse, eles têm um grau de transparência gigantesco. Outro ponto do fundo, ele não tem contratos atípicos. Então sempre vai ter contratos vencendo ali. Eu até gosto desse sistema porque ele vai ter o aluguel mais frente da realidade, sabe? E assim, ó, esse ano vence ou venceu 3% dos contratos. Pro ano que vem, ó, 10%. Os anos posteriores aí, ó, 18. Então, os aluguéis a vencer desse fundo são um ponto de atenção, mas ao mesmo tempo, mesmo que ocorra uma ou outra vacância, aparentemente são vacâncias pontuais e o fundo consegue recompor rapidamente os inquilinos aí. Então é mais um ponto que nesse ponto aí não vejo como sendo algo preocupante, não. Aqui ele fala ocupação por segmentos, né? Então ele tem diversificação de inquilinos no setor metalúrgico, logístico, mecânico, prestação de serviços de diversos segmentos e os principais inquilinos. É esse ponto aqui, ó. Tem uma empresa A, que ele não diz o nome aqui no relatório, mas essa empresa é 22% aí das receitas do fundo. Então, esse é o único ponto de atenção que eu trago para mim de maior risco. Se essa empresa sair e o fundo tiver uma certa dificuldade, demorar para realocar, né? Pode ser que isso impacte aí 22% das receitas. Então, se você é inquilino desse fundo, tem que estar ciente disso aqui. Se você está ciente disso aqui, e caso esse inquilino saia, você não vai ficar desesperado. Você sabe que você pode ter momentaneamente 20% das suas receitas impactadas. Não vejo como sendo algo grave, mas você tem que saber que existe, porque se chegar a acontecer, você vai ter uma queda nas suas receitas. Depois não ficar chorando por aí, entende? Depois de um tempo, a tendência é que o fundo volte a alocar, tá? Os demais inquilinos são totalmente pulverizados aí, então eu vejo de forma bem tranquila. Inclusive, isso aqui é bacana. O fundo tem bastante pulverização de inquilinos e não tem concentração. Eu vejo de forma positiva. Inadimplência. Então, aquilo que eu falei para vocês. Eu duvido outros fundos, eles nem falam sobre isso, mas é normal, tá? É normal do tanto de inquilinos atrasar para pagar IPTU. Ó. Então, tem 20 mil de IPTU para trás. Isso já está em cobrança judicial. Ó. Condomínio. Tem 69 mil de condomínio para trás, sendo que já está em cobrança judicial. Não tem aluguel aí para trás. Então, aqui ele mostra mais ou menos, ó, inadimplência e cobrança judicial. Gente, o fundo tem aí, ó, 800 mil em problemas aí, ó. Então, por exemplo, igual o rapaz falou lá, né? Nosso membro lá. Poxa, não traz dor de cabeça pro cotista, sim, porque você tá terceirizando. Mas tem dor de cabeça, sabe? Tem que ficar o tempo inteiro correndo atrás de receber o que ficou para trás, dívida, tem que fazer reforma. Daqui a pouco vocês vão ver esse nível de detalhamento que eles dão. Então, conseguiram, era 871 mil de dívidas. Conseguiu receber 11, caiu para 860 mil de dívida. Continuando aqui no relatório, ele fala sobre postergação de aluguel. É aquilo que eu falei para vocês. Ó. Então ele foi dando descontos, ó, e aí o desconto que ele deu
vai pagar em 12 parcelas. Então ele paga o aluguel normal e fica pagando uma dívida era novembro, dezembro e janeiro. E deixou pagar isso depois em 12 parcelas, tá? Pelos mesmos motivos alegados acima, em julho de 2023, tivemos mais uma empresa do ramo automotivo que solicitou postergação de aluguel. Com vencimentos de julho e agosto de 2023, no valor de 80 mil, totalizando ali 120 mil para pagamento em 10 parcelas de 12 mil. Então, o que acontece? Eles vão fazendo isso, que é melhor às vezes você fazer um acordo e facilitando e renegociando e tudo, do que realmente perder o inquilino, entrar em briga judicial, sabe? Então, a gestão é transparente até nesse ponto, detalha esse tipo de informação que você não vê em outros relatórios. Aqui ele traz a rentabilidade comparando aí com outros indicadores, né? O DI, Selic, FIX. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos ajudar de forma financeira, nos ajude de forma gratuita. Basta nesse vídeo aqui você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente nos ajuda imensamente. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós, você já conhecia esse fundo? Você sabia que ele é um fundo, pelo menos para os meus critérios, tá? Um fundo muito bom aí do mercado. É um fundo que vem tendo ótima performance, resultado. Como o colega comentou lá, para mim é um fundo tranquilo. Tem esse ponto aí de ser um monoativo, mas é um fundo que, apesar de ser monoativo, ele é multi-inquilinos, tá? Então, ele tem um risco de ser um risco concentração geográfica, né? Porque só tem um imóvel, mas é um fundo aí que, no longo prazo, você vê que ele vem sempre aumentando os aluguéis. No longo prazo, o seu imóvel vem sempre valorizando. Então, para mim, é um ótimo fundo do segmento. E a gestão também faz um ótimo trabalho no fundo. É diligente, é bem transparente, enfim, eu acho um bom fundo. Agora, tem os pontos de atenção que eu já fui falando no decurso do vídeo. Então, como eu disse, se esse fundo fosse de base C ou menos, é um fundo que seguramente eu teria no meu portfólio. Eu gosto dele. Só que ele sempre, para mim, foi impeditivo em razão de eu achar caro uma cota de R$400. Venhamos e convenhamos que tem muita gente que investe ali 1.000, 2.000, 3.000. Mas também temos muitos investidores aí que se atraíram pelos fundos aí, pelas cotas de base 100, cotas de base R$10, né? Então, para quem às vezes não tem um certo poder aquisitivo, não tem uma condição de investir em valores maiores, eu acho que a cota do fundo é um impeditivo de se investir sim. O fato de eu estar falando sobre isso não significa que ele seja bom ou ruim, nem que seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Então esse fundo eu não tenho interesse de ter, só única questão, valor da cota. Eu acho um bom fundo e sim, se fosse para ter só ele, aí eu não teria. Tá? Porque eu acho muito arriscado um único imóvel. Mas, como isso para mim não é humanamente viável, dentro de uma carteira diversificada, eu acredito que ele caiba sim. Se você tiver diversos ativos, acho que ele caiba sim. Agora tem que estar ciente dentro desses riscos que eu falei. Baixa liquidez, poucos cotistas, querendo ou não, cota alta, né? E é um fundo que, teoricamente, não vai trazer grandes emoções. Seja para bem, seja para ruim, né? Então, no geral, eu acho um bom fundo aí, um bom imóvel. Aqui eu gostaria de reiterar, né, que a gente está tentando chegar a 20 mil inscritos. O nosso objetivo era chegar aos 17.900 recentemente. A gente chegou. Já passamos, ó. Agora nós estamos indo em busca dos 18 mil, 19, 20. Então, eu tenho certeza que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Se inscreva e nos ajude a chegar aos 20 mil inscritos. Todos os nossos canais estão aí em outras plataformas. Vá nessas outras plataformas, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial, tá? E a gente vê que, ano a ano, de pouquinho, né? O fundo vai apreciando, ó. Ele tinha um terreno de 46 milhões e 500, atualmente ele atualizou para 47.400. Os seus imóveis valiam 254 milhões, subiu para 261 milhões. E ele tinha propriedade para vendas de 8 milhões e 300, subiu para 8 milhões e 700. Então, um fundo que antes estava valendo 309 milhões, no final do ano passado ele estava valendo 317 milhões. Então, eles mostram, não é todo fundo imobiliário que faz esse tanto de detalhamentos aqui, né? Vou continuar falando aqui, ó, fluxo de caixa. Isso aqui é a DRE do fundo, mais ou menos, né? Então, ele mostra o que ele tinha de resultado e eles mostram, ó, taxa de administração, que realmente vai para o bolso da gestão, 85 mil. O fundo receitou aqui, ó, 2 milhões e 900, 85 mil foi para gestão, tá?
Só que olha só, conservação e manutenção de bens, 85 mil. Provavelmente isso aqui acontece em outros fundos imobiliários, só que eles não destrincham as informações. Não sei por quê. 60 mil foi para despesas administrativas. Não precisou gastar com o IPTU porque está 100% locado. Serviços técnicos aqui, ó, 27 mil. Taxas, impostos, blá, 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 6 mil. Então eles detalham todo tipo de informação. Então, eu acho que os outros fundos tinham que ser tão transparentes quanto esse aqui, ó. Vamos ver na prática as taxas do fundo aí, ó. 85 mil, tá? Isso aqui a gente vai multiplicar por 100 e vai dividir pelas receitas que foram de 2 milhões e 900. Então, dividido por 2 milhões e 900. A gente vê que as despesas do fundo são baixíssimas, 2,93%. Então, no termo de taxa também é algo fora do normal. Então, para mim, vou insistindo. O pior e único defeito para mim é só a cotação, ser uma cotação alta, né? Para mim, esse fundo tinha que desdobrar aí para umas 5 cotas, né? De desdobrar 1 para 5, para ele ficar ali abaixo dos R$100, né? Então aqui ele mostra as obras que ele tem a realizar, o que vai ser gastado, vai ser dispendiado com essas obras. Ele mostra os prestadores de serviço do fundo, ó. Aí aqui é essa parte final que eu queria falar. Às vezes a pessoa não tem noção, sabe? Ó, o que ele está tentando receber na via judicial, ó. Processos de interesse do fundo. Ele tem valor da causa, 357 mil aqui, ó, tentando receber. Contra esse, saiu devendo, esse bula infere aqui, ó. Mostra o que ocorreu no processo. Eu trabalho no tribunal, tá? No TJ do DF, e eu cuido justamente dessa parte. Eu cuido da parte de pesquisa de bens. Então, ó, pesquisou Cisbajude, Serasa, Infojude, Renajude, Cenib. Isso aqui é para ver se tem dinheiro em conta, ó. Isso aqui geralmente é para negativação do nome. Infojude é junto à Receita Federal. Isso aqui é para ver busca de veículos, busca de imóveis, né? Então, assim, tá tentando achar. E tudo não achou bens da pessoa. Então, a empresa está na fase final tentando executar a dívida. Outra dívida, o processo 2. Tá tentando reaver aí, ó. Vamos ver aqui embaixo o valor, ó. É uma dívida de 71 mil reais que ele está tentando reaver. Processo 3, uma dívida de 236 mil. Processo 4, 236 mil. Então, note que é cheio de problemas, cheio de gente que não paga. Entende? E aí as pessoas ficam aí achando que quando o inquilino não paga, às vezes a gestão está sendo desleixada e tal. Então, é cheio de problemas, ó. Esse último aqui, ó, 1 milhão de dívida. E o fundo tá tentando receber. E aí? Então, assim, problema tem em todo fundo imobiliário. Só que muitos desses problemas, às vezes, você nem sabe, porque a gestão não divulga. Então, de novo, esse é um dos relatórios mais transparentes que eu vejo no mercado. E muito do que tá aqui, eu acho que as outras gestoras deveriam fazer também. Então, como eu disse, para mim, esse fundo aí tem 99% de coisas positivas. E o que é negativo é só porque eu sou lascado. Só porque R$400 para mim, R$500 é caro para eu comprar uma cota. Mas em 99% das coisas, só coisas positivas. Mas, de novo, é positivo para mim. Não seja induzido pelo que eu estou falando, né? Veja para você, tem concentração aí de inquilino. Então, tem baixa liquidez. Veja se esses pontos aí são adequados para você. Mas, no geral, eu acho um ótimo fundo aí. É uma pena que eles não pretendem expandir para outros imóveis e tal, por mais que seja de gestão passiva, mas que eles passassem a adquirir outros imóveis aí em outras regiões, né? Para ser multi-usuário, multi-inquilino, multi-imóveis, mas enfim. Então, pessoal, eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!